Abra o Santo Livro comigo, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2, a partir do verso 1. Raia, Sara, paz, glória a Deus. Grande Evangelho, Cris, glória a Jesus. Efésios capítulo de número 2, a partir do verso 1. Todos, amém? Diz assim o Santo Livro: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o espírito das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem vontade. Eu não ia pregar, né, irmã? Quer dizer, eu vim, mas o meu intuito não era pregar. E até se fosse, o intuito seria dar continuidade ao nosso estudo, a epístola de Paulo a Timóteo. Mas dada a oportunidade, foi esse texto que o Espírito Santo falou comigo. Na verdade, falou já essa semana. Então, antes de anunciar as boas novas, eu vou falar do Evangelho de Cristo, amém? Amém. O Evangelho é as boas novas, uma boa notícia. Só que antes da boa notícia é necessário dar a má notícia. A má notícia ruim. Por exemplo, você pega seu carro e você vai daqui para São Paulo, e você passa por inúmeros radares e alguém chega na sua casa e fala assim para você: olha só, você foi daqui para São Paulo e você recebeu inúmeras multas e a sua multa chegou ao valor de 10 mil reais, mas não se preocupe não, eu já paguei para você. Aí você: então glória a Deus, maravilha, aleluia, você pagou para ir, você é muito bom. Então você deu uma má notícia, mas muito recheada de uma boa notícia, que você já pagou. Agora a questão é, você foi daqui para São Paulo, você recebeu inúmeras multas, você atropelou alguém, matou, não parou para socorrer, prosseguiu, cometeu um crime, omissão de socorro, e chegando lá, a Polícia Federal, Rodoviária Federal chega na sua casa, já para te autuar, para te prender, sem a possibilidade de você pagar fiança ou escapar da prisão. É uma péssima notícia.
Uma péssima notícia. Só que quando você chega na cadeia, o delegado vai lá, te coloca no cárcere, e ele está fazendo todo o processo. Quando você está para ser transferido, alguém vai lá e paga toda a sua dívida. E faz mais, cumpre a pena no seu lugar. É minimamente isso que o Evangelho faz conosco. O texto de Paulo aqui é um texto muito brutal para quem está ouvindo o que Paulo está escrevendo. Paulo ele chega ao ponto de escrever a igreja dos Efesianos, uma cidade rica, pomposa, que tinha o seu teatro, que aproximadamente agrupava 24 mil pessoas, que tinha um templo da deusa Diana dos Efésios, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas iam visitar o templo de Diana. Então Éfeso era uma cidade culturalmente abastada, rica. O recurso de Éfeso se construía em volta da deusa Diana dos Efésios. Havia ali fazedores, construtores de nichos da deusa Diana, que enriqueciam com a idolatria. E Paulo escreve para esse povo rico, abastado, culturalmente, intelectualmente, bem influente, bem instruído. E Paulo vem na cara deles e fala: olha só, Ele, o Senhor, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra, Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas. Paulo chega na cara de alguém que está bem vestido, que está bem alimentado, que está bem instruído, capacitado, está andando, está comendo e bebendo, casando, dando esse casamento, e ele chega para essa pessoa e fala: você estava morto. O seu diagnóstico não era de uma enfermidade terminal, você já estava em estado de morte. Você estava morto. Morto. Absolutamente morto. Mas o que me matou? Ofensas e pecados. Hoje, uma pessoa conhecida foi lá, e hoje ele também está na fé, e nós conversamos acerca da fé, do evangelho, de evangelismo, de visitar hospitais, centros de recuperação, e nós trafegamos um pouco atrás, quando o Senhor nos alcançou, e ele dizendo para mim, o nome dele é Fabiano, homem de Deus, mora em Suruí. Ele falou: Ricardo, eu lembro de como eu me converti. Eu também me lembro como você era, quem você era. Eu me converti indo visitar um amigo, um homem de 1,87 m mais ou menos, forte, musculoso, pegou uma doença grave, e eu fui visitar esse amigo. E quando eu cheguei, que eu conhecia ele forte, robusto, musculoso, eu soube que ele adoeceu, mas está bem, aparentemente, que ele está em casa. E quando ele vai lá, já tinha um tempo que ele não via esse amigo, aquele homem está... Você tem quantos quilos, Edgar? 50 e pouco, né? Por aí, peso ou pena, né? 60? Esse homem aproximadamente de 1,87 m, que pesava quase 100 quilos, segundo ele estava pesando quase uns 60 quilos, esquelético. E ele se assusta com aquilo. E ele vê que não há capacidade nele, Jorge, de fazer nada para aquele homem que está ali enfermo, doente, à beira da morte, já praticamente morto, semi-morto. Ele se assusta com aquilo, ele vai recorrer ao irmão dele, que já era servo do Senhor, um pastor, ele vai até a mãe dele, que também era serva do Senhor, os irmãos, ele pega a moto, ele vai embora, e ele vai lá. Ele leva essas pessoas, porque na mente dele, ainda de ímpio, ele entendia que recursos humanos jamais poderiam auxiliar aquele homem. Ele entendia que ainda que ímpio, que a medicina, o médico particular, o hospital público, não teria mais acesso para restaurar aquele homem. Ele recorre à igreja, mano.
Efésios 3:10, que agora, por meio da igreja, a multiforme graça de Deus é conhecida de principados e potestade. Deus está falando por meio, aleluia, do apóstolo Paulo, que a multiforme graça, ou seja, as multiformas da graça de Deus se manifestar, será conhecida de todas, criaturas do céu e da terra, e embaixo da terra. O nome do Senhor vai ser glorificado por meio de quem? Por meio da igreja. E aquele povo vai lá visitar aquele homem. E aquele povo começa a orar, a clamar naquele lugar, interceder, invocar o nome do Senhor. E num dado momento aquele homem forte, musculoso, agora esquelético, fraco, manifesta-se endemoniado. E aquilo ali é mais um choque para ele. Mais um choque para ele. E ali aquele povo ali expulsa aquele demônio. E vai para Fabiano e fala: Fabiano, nós expulsamos o demônio desse homem aqui, que você conheceu. Fizemos um apelo para ele. Ele quer a Cristo. Mas necessário você também um arrependimento. Porque o estado dele aqui, que é de terminal morto, que a enfermidade dele aqui não é humana não, a enfermidade dele foi demônio que colocou nele. Entenda isso. Há enfermidades que são colocadas por demônios nos seres humanos. A mulher de Lucas 13, encurvada, foi na sinagoga, estava lá, quietinha, no canto. Foi no culto e está lá. Os doutores da lei, os fariseus, os escribas, estavam todos eles lá, no seu comodismo, na sua confortável posição, nem aí para a alma das pessoas, se as pessoas estão cativas ou não, se precisa ser curada ou não, liberta ou não. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e expulsa o demônio daquela mulher. Deixa eu te falar, talvez o meu olhar não penetre na sua alma e não vê a sua real necessidade, mas o homem da mão furada está aqui. Ele vê realmente o que você necessita. Se é de cura, ele pode te curar. Se é de libertação, ele pode te libertar. Ele tem poder para tudo: curar, salvar, libertar. Ele é Deus. Ele tem poder de ressuscitar mortos, físicos, espirituais. Ele tem poder. E Fabiano, ele fica assustado com aquilo, mas ele restringe ainda o apelo do Senhor. Aí na alma dele, ele falando comigo, ele falou: Ricardo, sabe por que eu não aceitei Cristo naquele momento? Porque eu tinha comprado 5 fardos de cerveja para o final de ano. Eu falei: depois que eu tomar essa cervejinha, eu recebo a Cristo. Olha, puxa, comprei a churrasqueira, comprei 5 fardinhos. Se eu receber Cristo agora, eu não posso beber. Então eu vou beber e depois recebo a Cristo. Mas só que a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. O pensamento do Senhor é mais elevado do que os nossos. A Bíblia diz que não é a gente que vai até Ele, é Ele que vem até nós, é Ele que de fato nos constrange, é Ele que de fato nos coloca numa condição de entender o arrependimento. Quando Ele colocou isso no seu coração, no mesmo momento, o demônio toma aquele homem de novo. Toma aquele homem de novo. E começa a falar na boca daquele homem. Que além de levar aquele homem, ele tinha já preparado para Fabiano destruir a vida dele. Aí ele: ó, eu quero Jesus sim. Eu quero Jesus. Porque ele viu uma condição espiritual a qual ele não enxergava. Sabe por que ele não enxergava? Porque morto não vê. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. E Paulo fala que nós estamos mortos por causa dos nossos pecados. Romanos 6,23 diz que a paga do pecado é a morte. Jesus chorou por Lázaro, não só porque Lázaro era amigo de Jesus, mas porque Jesus viu o resultado do que o pecado faz, o dano que o pecado causa, o dano, a ferida que o pecado causa em todo mundo, porque todo mundo estava ferido com a perca de Lázaro. E o texto menor das Escrituras diz que Jesus chorou.
E Jesus, ele chora quando vê o que ele criou com as suas próprias mãos, não só com o poder da sua palavra, mas ele criou com as suas próprias mãos o ser que ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ele vê que a imagem e semelhança daquilo que ele criou está totalmente deturpada, corrompida, degradada, aniquilada, apodrecida, putrefada por causa do pecado. Estávamos mortos, fedendo, pútridos, cheios de bicho, no pó e na cinza. E ele falou: Ricardo, eu estava assim, morto. Mas quando eu vi a vileza do pecado, quando eu vi como Satanás agia nas pessoas, eu falei: eu não posso mais ficar nesse estado, eu não posso ficar mais no mundo. Por quê? Porque Paulo diz: em que noutro tempo andaste. Como? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Há um grande engano na sociedade em que todo mundo acha que é filho de Deus, em que todo mundo acha que Deus está se agradando da pessoa dele. E deixa eu falar, a pessoa pode ser a mais honesta possível, pode pagar as contas, pode ser casadinho, pode ter o seu profissional ali e ele cumprir tudo, obedecer a tudo, obedecer às leis de trânsito, às leis dos homens. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. E destituídos estão da glória de Deus. Separado. As nossas melhores obras diante de Deus é conhecida como trapo de imundícia. As nossas melhores. E o que governa isso? O que leva o homem? A desobediência. O curso desse mundo. O príncipe, como diz a Escritura, das potestades do ar. Do espírito que agora. Do espírito que agora, não é amanhã. Não é daqui a uma semana, não é no Natal, no Ano Novo, não. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí ele conversando comigo, a conversa foi bem proveitosa, produtiva. Ele falando: hoje, varão, estava conversando lá com alguns irmãos, e com uns que estavam querendo ouvir da fé. E o debate era se quem é filho de Deus e quem é criatura de Deus. E ele começou a explicar acerca disso. E Fabiano é um camarada muito humilde. Ele falou: rapaz, eu não sou bom com as palavras, mas eu sou bom com voluntariedade. Se precisar de mim para qualquer coisa, eu estou lá para ajudar. Mas eu tenho certa dificuldade lá no trabalho. Tem um obreiro, um diácono, muito instruído. E quando eu comecei a falar da diferença com a minha limitação, quem é filho de Deus e quem é criatura de Deus, ele, ao invés de me apoiar, ele entendeu que eu estava falando que as pessoas eram filhas do diabo. E eu não estava chamando ninguém de filho do diabo, eu estava falando que quem é filho e quem é criatura. Ele começou a torcer, e aqueles que estavam para ouvir o santo evangelho começaram a se levantar contra mim. E eu falando com ele sobre isso. E se encaixa dentro disso daqui o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Dos filhos da desobediência. Porque Jesus, o Senhor, certa vez estava pregando Lucas, capítulo 8, versículo 19 em diante. Diz que ele está pregando e o culto está cheio numa casa. E a multidão aperta e oprime o Senhor para ouvir a mensagem da cruz, o evangelho do reino. E está todo mundo lá e chega alguém entrando ali, se acotovelando para falar com Jesus. E chega perto de Jesus e fala: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele: o quê? Tua mãe e teus irmãos, Maria, teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Calma aí, eu vou falar para você e para todos que estão aqui. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Esses são minha mãe e meus irmãos. E aqueles que não estão cumprindo esse mandato são filhos da desobediência, por causa do espírito que agora opera neles.
Então, um grande equívoco de muitas pessoas em achar que pelo fato de ela ser honesta, pagar suas contas, ser justo, ainda que não tenha cometido nenhum crime, ela está impune, irmão. O camarada é um político, acontece, faz nas caladas da noite, mas espreita, e acha que vai passar impune. Chegará um dia em que todos nós, ou esse momento que é o trono branco, não vai ter corte de apelo. O apelo é agora. O apelo é já. O apelo de Deus é para aqueles que estão mortos e só tem como ressuscitar. Sabe como? Ouvindo a voz daquele que tem poder de levantar qualquer um que está na sepultura e chamar pelo nome: Lázaro, vem para fora. É só assim. É só assim. E Paulo, o interessante de Paulo é que ele se inclui, amado. Isso é interessante, que ele fala: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? De Deus? Filhos de quê? Da ira. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está falando assim para os efesianos: ei, não se glorie, porque nós antes também éramos filhos da ira, como os outros. Éramos filhos da ira, e por natureza. Por quê, Paulo? Porque nós andávamos nos desejos da nossa carne e nos pensamentos, e isso nos levava a sermos filhos da ira por natureza, naturalmente. Sermos condenados por Deus. E Deus seria altamente justo por causa disso. Porque essa era a nossa condição natural. Porque quando entrou o pecado, entrou também a morte. E esse é o resultado para o pecador. E agora, como salvar essa criatura? Como salvar esse ser abominável? Como tirar essa pessoa da sepultura? Como tirar esse bandido criminoso dos réus? Amado, a gente não tem noção do que o ser humano pode fazer. Semana passada eu vivi uma situação muito ruim. Eu não sei se vocês assistiram a live que nós fizemos, Márcio e eu, que eu falei sobre a oração. Quem assistiu até o finalzinho? Quem viu o que o Márcio falou no finalzinho? Sobre a questão de pessoas armadas que estavam lá na rua de casa. Vocês não ouviram, não? Márcio falou. Por que ele falou? Porque quem sabe onde eu moro sabe que o lugar onde eu moro é perigoso, é tenso. E quando eu fui buscar o Márcio para ir em casa, tinha algo em comum. Tinha um grupo de bandidos muito numeroso lá e muito bem armado, e dois jovens deitados. E eu achei estranho, aquele grupo está ali, os jovens deitados, dois. Falei com alguns que eu conhecia e fui buscar o Márcio e a Paty. Voltei, estavam ali. Terminamos a live, almoçamos, Márcio foi embora, eles ainda estavam ali naquela mesma posição. Eu estranhei mais ainda. Levei o Márcio e a Paty, voltei. Quando foi por volta das 14, quase 15 horas, ouvi alguns disparos mais longe. Tudo bem, passou, fui trabalhar na terça-feira, veio notícias. Sabe o que aconteceu? Falei, não. O bairro está estranho. Eu falei, mais ou menos, eu vi, mas não sei o que está acontecendo. Mataram 3. Falei, 3? Aí falaram o nome. O nome dos que falaram eram os 2 que estavam deitados. Amigos dele. Amigos. Um desses, deve ter uns 3 meses atrás, eu saindo para comprar pão, ele estava vindo, não sei se levar alguma coisa ou pegar alguma coisa. Eu perguntei a ele se eu podia orar pela vida dele, ele deixou. Ele tirou a pistola, tirou o couro, tirou tudo, deixou a sacola, mochila no chão. Eu orei pela vida dele, falei do evangelho, tudo bem.
Depois eu descobri que esse jovem foi morto pelos próprios amigos. Porque ele e esse outro tinham agredido um outro amigo deles, que tinham hostilizado um morador. Eles agrediram sem medida, mataram. E a lei do crime diz que vida se paga com quê? Com vida. Eles estavam lá, no portão da minha casa, esperando só a ligação para executar. Amigos. Agora, será que morrer foi duro? Um desses cortaram o braço e atiraram só de fuzil no rosto. O outro só tirou no peito, porque era cria. Agora, será que isso foi duro? Será que o fim foi cruel? Será que foi perverso? É porque a gente não entende o terror do que é um dia talvez estar diante de Deus, amado. A gente não tem noção do que será um dia estar diante daquele que Jesus certa feita falou em Mateus 10:28. Amigos meus, vão dizer a quem devais temer. Não temeis aquele que mata o corpo e nada mais pode fazer. Antes temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse deveis temer. A esse. É a ele, é o Senhor dos Exércitos, o soberano de Israel, o Criador do céu e da terra, que quando ele vier julgar, o céu e a terra vão fugir, o céu vai se enrolar com um pergaminho, não haverá mais mar, e ele vai trazer todos diante dele, e vai sentar no seu trono branco e grande, e vai colocar sua toga de juiz. O que esses meninos passaram vai ser ficha do que será estar diante de Deus. Que Paulo falou, nós éramos filhos da ira por natureza. Como escapar? Como sair disso? E a gente brinca. Eu estou pregando aqui. Entenda isso. Não é que eu quero magoar ou ofender ninguém. De repente ofenda. O evangelho é ofensivo mesmo. Porque tem que chocar. Porque a gente fica negociando com Deus. Tem gente que negocia a alma com Deus. Como o Fabiano falou. Não, vou tomar minha cervejinha, meus 5 packs, e depois eu recebo a Cristo. Tudo bem, Jesus, tem como esperar. O diabo não vai esperar, mano. Porque quem é filho da ira, filho da desobediência, Satanás ele vai influenciar a beber o pecado como água. Morto não tem vontade. O morto ele está ali. Então, Deus ele tem um plano mirabolante, tremendo, eterno, poderoso para tirar o ser humano desse precipício chamado inferno, amado. Depois eu falei, meu Deus, esses meninos estavam aqui no meu portão. Senhor, eu achei estranho, mas por que eu não perguntei? Aí eu olhei para esse jovem, o Jonatas, que eu orei por ele. Falei, Jesus. E com isso eu estou falando quem está no inferno. Porque eu não sei. Eles tiveram horas ali. Eu não sei. Porque a ira de Deus, que é justa, grande, tremenda, poderosa, mas Paulo aqui ele reflete, ele fala de outro atributo do nosso Deus, amado, que é a sua misericórdia, irmãos. A misericórdia de Deus, ele fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ele está falando, Deus é rico, é abundante, é cheio de quê, Paulo? De Bitcoin, de dólares, de libra, euro. Não, Deus é riquíssimo
pecados. Ele está falando, Ricardo, eu te amei bebendo, eu te amei zoando, eu te amei mentindo, prostituindo, adulterando, um porco imundo. Eu te amei assim. Oh Deus, aleluia, Jesus. E a minha muita misericórdia, a minha riqueza de misericórdia, alcança alguém ainda morto nos seus pecados. E quando alcança, tem o poder de nos vivificar, aleluia, juntamente com Cristo. Por quê? Cristo morreu, diz o Evangelho, 1 Coríntios 15, morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras. E ele fala que nós morremos, mas ele fala, juntamente com Cristo, ele também nos ressuscitou, aleluia. Juntamente com Cristo. Por quê? Quando nós ouvimos as boas novas, quando nós ouvimos que nós estamos mortos, o Evangelho de João 5, 24 em diante fala, chegará o dia, a hora vem, agora é, em que os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que ouvirem, viverão, aleluia. Ele está falando quando a voz do Galileu, o grandão da Galileia, chegar ao ouvido do defunto morto no pecado, vai ter o poder de ressuscitar em novidade de vida, para a glória do nome do Senhor. Ele ressuscita. Ele tira o homem do pecado, da lama, dos crimes, dos assassinatos, dos homicídios, da maldade, da mentira. Ele tira o homem de lá. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. É a salvação. É a salvação. Por que o Evangelho é o poder? Porque como é que faz para levantar alguém morto? Só tendo muito poder. Por que Jesus deixou Lázaro até o 4º dia? Porque a crença diz que até o 3º alguém pode ressuscitar. É Jesus mostrando para todos, quando a crença de vocês morre, é onde que a minha fé opera, é onde que o meu poder vai, é onde vocês olham e falam assim, não tem mais jeito, é onde que o poder de Deus vem e fala, tem jeito sim, eu ressuscito ele, eu tiro ele da sepultura, eu tiro ele do tráfico, eu tiro ele do adultério, da mentira, da pornografia, eu tiro ele de lá, porque eu sou Deus, e o meu Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o Evangelho. O que a gente precisa, meus irmãos, não é de um político honesto, não é de um presidente que é de direita, ainda quiçá. O que a gente precisa não é de novas leis que vão proteger a igreja. O que a gente precisa é pregar o Evangelho do Reino, amado, que ressuscita mortos por enfermos. É pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. Sem fazer acepção de pessoas. Pregar o Evangelho a toda criatura, mano. Toda criatura. Eu louvo a Deus, aqui eu quero honrar todos aqueles que estão indo no centro de recuperação, todos aqueles que quando tem evangelismo vão, saem do seu desconforto e vão para as ruas e pegam o panfleto e vão andando, entregando e pregando o Evangelho. Um outro som, o outro prega, o outro canta, louva, ora por pessoa, expulsa demônio, porque esse é o papel da igreja, e por todo mundo pregar o santo sacro Evangelho de Cristo. Quando a gente estava lá, sem recuperação, pessoas com família, gente, com condição, jovens novos, inteligentes, mas destruídos por fel do pecado, afundados. E você começa a pregar, orar, pregar, instar, e está ali acreditando, e depois você vai vendo fruto, e aquilo vai te movendo, te guiando, te fortalecendo, porque você vê que o Evangelho é o poder de Deus, amor.
É isso que guia. Igual a Alessandro. Né, minha irmã Terezinha? Saiu recuperado para a glória do Senhor. Está na presença, buscando, orando. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo. Uma alma. Qual o valor de uma alma? Ninguém pode pagar. Só Jesus pagou. Ninguém dá valor para nós. Ezequiel 16, se eu não me engano, Ezequiel vê uma criança abandonada, cheia de sangue, e pessoas passam por ela e não fazem nada. Ninguém socorre, ninguém pega, ninguém cuida, ninguém lava, ninguém amamenta, ninguém faz nada. Aí Deus ali está mostrando para o profeta quem éramos nós. Alguém abandonado por uma mãe, por um pai, largado à sorte, largado à própria sorte, que ninguém quer. É um bebê feio, horroroso, ensanguentado, cheio de pecado. E a Bíblia diz que Deus, o Senhor, pega aquela criança, lhe dá um banho e cuida, e alimenta, bota roupa, nutre. Assim foi o Senhor conosco. A gente estava afundado, abandonado, na mão do diabo. O Espírito de Deus foi lá e nos resgatou. Cuidou de nós. Nos colocou uma nova roupa. Nos alimentou. Por quê? Por causa da riquíssima misericórdia de Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora ele está falando, agora você não está abandonado, agora você não tem lugar para morar, agora você tem um lugar, uma habitação, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não houvesse eu não teria dito, porque eu vou preparar o lugar, eu vou te colocar no lugar de conforto, segurança. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar lá no futuro, lá na frente, lá para aqueles que hão de crer, a benignidade de Deus para conosco, na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. E por causa de Cristo, nós somos salvos por meio da fé. O veículo é a fé. Porque sem fé, mano, a Bíblia diz que é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. E a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Aqui é uma coluna, aqui é uma sapata, você não vê, mas pela firmeza, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se começar a quebrar aqui, você vai achar ferragem, você vai ver a sapata. Então quando eu deposito fé, eu vou ver o grande monte Sinai que me ampara, que é o Senhor nosso Deus. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é simplesmente o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos vaidosos. Para mim, a cabeça de todo pecado, sabe qual é? Orgulho. Orgulho. O orgulho vai deixar muita gente de fora do céu e vai colocar muita gente no inferno. Porque por causa do orgulho a gente se prende, por causa do orgulho a gente negocia, por causa do orgulho a gente deixa para depois, por causa do orgulho a gente acha que não é agora,
Por causa do orgulho, a gente não fala a verdade. Por causa do orgulho, a gente não expõe. Orgulho é um pecado capital. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá muita graça a quem? Aos humildes. Ele resiste. O termo ali, sabe qual é o termo grego? Fala de um exército militar. Não tem quando o exército militar ele está indo? E está indo lá em infantaria, toda em bloco, compactada, muito bem treinada, para resistir o exército inimigo. É tipo Deus falando assim: se você for orgulhoso, eu vou ir como eu sou, Senhor dos exércitos, contra você. Porque a palavra fala, se Deus é por nós. Agora, quando Deus é contra nós, quem é por nós? Então por isso que ele fala que a graça é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém chegue naquele grande dia e bata no peito: eu mereço estar aqui, porque eu doei cestas básicas, porque eu visitei sem recuperação, porque eu fui no hospital, porque eu dei visita, porque eu preguei, porque eu toquei, escrevi livros, compus música, eu fui um grande erudito, um evangelista, um apóstolo, um pregador, um missionário. Deus, eu expulsei demônios para o inferno, eu mereço estar no céu. Não, nós vamos para o céu pela graça de Deus, amado. Pela graça. Pela graça. Pela graça. Pela graça. Que nós estávamos mortos. 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 Eu, há quase 14 anos atrás, estava morto. E será que talvez nessa noite tem alguém morto aqui entre nós, amado? Eu te ajudo, por gentileza. Será? Eu temo que tenha. Sabe por que eu temo que tenha? Porque na ceia, a última ceia do Senhor, Ele, para salvar, Ele falou assim: um de vós há de me trair, e um de vós, infelizmente, é o diabo, aquele que Ele escolheu com o próprio dedo, Judas, né? E ele foi. E ele foi. Mas Deus não escolheu Judas para ser condenado. Deus escolheu Judas para ser salvo. E como Ele escolheu você para ser salvo. Para ser salvo, amado. Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer que alguém matar o seu próprio semelhante. Deus não tem prazer. Tu acha que Deus se alegra ver um homem assim, monstrificado, gente? Assassinando o próprio amigo, dando tiro, cortando braço, membro, mentira, crimes. Não. Deus quer que o homem se arrependa. Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que ele se arrependa e seja salvo. Salvo. Isaías fala assim: olhai para mim e seis salvo, vós e todos os termos da terra. O Evangelho de João fala assim: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E o grão de trigo morreu, mas ele não só morreu, ele ressuscitou. Para quê? Para dar muito fruto. João disse, Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, vós a vara. Quem estiver em mim, eu em vós dá muito fruto. Por quê? Porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, mas deixa primeiro sepultar, meu Pai,
Deixa os mortos sepultarem os mortos. Tu vem e prega o reino de Deus. Senhor, eu comprei uma junta de carro, uma junta de boi. Deixa ele ver. Ele fala, segue-me. Segue-me. Glória a Deus, aleluia. Talvez Deus está chamando alguém nessa noite ao arrependimento. Ele falou em Mateus 6, e vós com todo cuidado pode acrescentar um pouco da sua estatura? Não. Uma pergunta retórica, claro que não. Tendo saúde, eu posso dizer que vou viver 15 anos? Não. Não. Eu não tenho gerência na vida, ele tem. Ele falou, por que não estás ansioso? Pelo que é de comer, pelo que é de beber. Olha o lírio do campo, não trabalha, não fia. Olha os animais, não trabalham, não faz nada junto celeiro, o Pai Celestial alimenta. Não tem de vós muito mais de valor, você não está entendendo. Você é precioso para Deus. Ele diz que Deus o excita e te apô resgate de ti. Para te fazer orar com Ele por toda a eternidade. Porque somos feitura sua. Somos feitura sua. Você não está entendendo, nós pertencemos a Deus. Nós fomos comprados por bom preço. E preço de sangue, nós pertencemos a Ele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que quando Deus te pega morto, Ele vai colocando. Primeira coisa é o seu cérebro, a mente de Cristo. Ele coloca cérebro, visão, audição. Ele vai colocando um coração. Ele tira o coração de pedra, morto, duro, insensível. Ele coloca o coração de carne. E ele vai reconstruindo. Vai colocando pâncreas, vai colocando tudo. Vai dando a vitalidade, sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Quando você está lá, Ele sopra em você o seu Espírito. Para que você tenha vida. E vida em abundância. Vida em abundância. E aí quando você começa a ter vida em abundância, as pessoas vão olhar para você e não vão te conhecer. É igual aquele cego de nascença. Estava lá abandonado. Ninguém ligava para ele. Aí depois alguém olha para ele, ué, não é aquele ali que estava já a mendigar e era cego? Aí ele fala assim, é isso mesmo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E por quê? Porque Ele me curou. O tanque de Siloé veio até a mim e restaurou todo o meu ser. Todo o meu ser. Te digo que eu gosto de pregar inúmeras doutrinas, vários ensinamentos, sobre tudo a Bíblia fala. Mas não há uma mensagem que eu mais ame senão o Evangelho. Sabe por quê? Porque eu sei do poder do Evangelho. Eu sei do que o Evangelho é capaz de fazer. Eu sei o que o Evangelho fez com a minha vida. Eu sei de onde o Evangelho me tirou, gente. E assim como o salmista que diz, crie, por isso falei. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu sei que ele restaura
as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo. Miqueias diz que ele pega tudo nosso e lança lá no mar do esquecimento. Deus não tem problema com o nosso passado, desde que haja um arrependimento genuíno, profundo, singelo, sincero. E ele que com pouca força, com aquela mulher do fluxo de sangue, perdendo vida, mas foi se rastejando, tinha gastado tudo já com a medicina, com a ciência. E ela falou: minha única chance é o homem que vem de Nazaré. Eu sei que ele está por aqui. E eu ouvi falar que ele cura, que ele salva, que ele liberta. E se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Porque o profeta disse que a orla do seu manto enche o templo. E quando enche, os querubins ficam cantando para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aquela mulher tocou. Ela tocou. E Jesus para tudo. Ele fala: ei, para! Alguém me tocou. Calma aí, Jesus. A multidão te aperta e oprime. Tu fala: nem socorro. Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A virtude de Deus nessa noite, para salvar, para curar, para libertar. A virtude de Deus. Toque na orla do manto dele. Toque na orla do manto dele. Saia curado. Ele falou para aquela mulher: não te oculte. Eu enxergo que todo mundo saiu e só ela ficou ali. Aquela mulher que há 12 anos perdia sangue, aparentemente com anorexia, magra, esquelética, caindo o cabelo sem cor, sem brilho, esbranquiçado, os olhos amarelados, caindo o dente, as unhas daquela mulher caíam, já não havia mais vaidade, toda humilhada, a roupa dela suja. Mas quando ela tocou só na orla, aquela mulher recebeu vida. Aquela pele pálida começou a ficar corada, ela começou a ficar um pouco mais fortalecida, o cabelo já foi modificando, porque com Deus é assim. E ela fala: sou eu, Senhor. Aí Jesus fala assim para ela: filha. Por que filha? Porque Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberem, eles daram o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no meu nome. Aquela mulher creu no nome de Jesus. Aquela mulher creu em Cristo. Ela creu que ele era o Verbo encarnado. E ele falou para ela: filha, tua fé te salvou. Ela foi atrás da cura, mas além da cura, ela recebeu a salvação da alma. Esse é o Evangelho que faz a gente ressuscitar, ser uma nova criatura, de maneira que alguém pode olhar para nós e não vai reconhecer mais, porque você é uma nova criatura, um novo ser, uma nova ética, uma nova postura, um novo código, uma nova lei. Você é um outro ser.
Você já não é mais só brasileiro. Você é celestial. Você é celestial. Grupo de louvor. E aquele homem que está lá no cemitério, preso por grilhões, cadeias, se rasgando com um caco de telha, agredindo pessoas. Ninguém mais quer ir atrás daquele homem. Mas esse que ninguém mais quer procurar, é esse que Jesus quer. E ele vai lá, no Gadareno. Um homem violento, furioso, talvez por muitos louco, lunático, andava nu. E Jesus expulsa aquela legião de demônio daquele homem. A Bíblia fala que ele está sentado, conversando com Jesus, em perfeito juízo. Glória a Deus. Ei, meu amado irmão Jesus, perfeito juízo. É onde que a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Senhor, eu quero te seguir. Não, calma. O Evangelho começa pela tua família. Vai e volta para os teus e conta quantas maravilhas o Senhor tem te feito. Volta para a sua família, volta para o seu lar, para a sua casa, volta para a sua esposa, seus filhos, volta para lá e fala que Jesus Cristo é o Senhor. Volta para lá. Volta. Que aquele homem se torna um missionário. Porque como se calar? Como ficar quieto, gente? Posso ficar aqui a noite toda falando de Jesus, amado? Até me sair o vigor, a saúde, secar a garganta. Porque Jesus é lindo, é tremendo, é poderoso, é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Fique de pé junto comigo, por favor. Aleluia. 32 das Coríntios. 32 das Coríntios.